Já estamos. Dá para ouvir, Otávio? O som, tá bom? Sim, Cauê, dá para ouvir sim. Tá bom. Boa noite a todos. Vamos fazer uma oração para começar o devocional. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, santificado seja o seu nome, Pai. Te agradeço por mais esse dia, por mais essa semana. Obrigado por todas as bênçãos, por ter nos protegido, Pai. Obrigado por termos essa comunhão com os irmãos. Obrigado por termos uma casa. Obrigado por termos comida, Senhor. Nossa família, nossa saúde, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor abençoe esse devocional. Estamos nessa oração principalmente pedindo por esse devocional. Que possamos louvar de todo o nosso coração para Ti. Que o Senhor possa se agradar. Abençoe-nos também para que a gente possa entender com o coração a mensagem. E sempre buscar sabedoria, buscar sempre o que é da Tua vontade, Senhor. Nos abençoe, nos proteja, esteja com todos que passam dificuldades, Senhor. E é no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que eu peço, oro e agradeço. Amém. Cantemos. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como Tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de aquele que a vida mudou. É o amigo Jesus, é o amigo Jesus. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor, é verdade, só com Ele encontrei essa paz que busquei, só com Ele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de aquele que a vida mudou. É o amigo Jesus, é o amigo Jesus. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor, é verdade, só com Ele encontrei essa paz que busquei. Só com Ele encontrei a felicidade. Amém. Vamos orar para que nós possamos ouvir a mensagem. Senhor Deus, obrigado por nós estarmos reunidos nessa sexta-feira, final de semana de trabalho. Obrigado porque nós estamos vivos, porque nós estamos bem, porque o Senhor nos dá ao Senhor todos os dias o pão de cada dia.
te agradecemos pela saúde e te agradecemos, ó Senhor, por tantas bênçãos que recebemos todos os dias. Nos ajuda, Senhor Deus, para que nós possamos ajudar as pessoas também, que nós possamos ser uma rede de solidariedade, de amor, de acolhimento, para nós buscarmos e salvarmos o perdido, cuidarmos do necessitado. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês podem ter achado estranho, né, o tema do devocional de hoje, né? Se você é um termostato ou se você é um termômetro. E qual a relação que isso existe entre Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, né? Então, antes eu queria explicar para vocês, assim, em linhas gerais, a diferença entre os dois, né? Qual que é a diferença que existe entre um termostato e um termômetro? Bom, termômetro, eu acho que nesses tempos de pandemia a gente conhece bem, né? Termômetro, né? Aquele de revolvinho, ou aquele de haste de vidro, né? Ou é aquele termômetro que você vê nas ruas, assim, para medir a temperatura ambiente. Ele é um aparelho que mede a temperatura, ou a temperatura corporal ou a temperatura ao redor dele. Aquele termômetro tipo revólver, ele é bem interessante porque ele faz isso, ele mede o calor, né? O calor que irradia da pessoa, ele consegue medir essa temperatura. Agora, qual que é o termostato? O que é um termostato? Quem trabalha com aquário, quem tem aquele passatempo de aquarismo, né, sabe o que é um termostato? Parece assim, um tubinho de vidro, né, onde tem uma resistência lá dentro, e aquilo lá fica dentro da água. E aquele aparelhinho, esse tal de termostato, ele regula a temperatura da água. Ele faz com que a água fique numa temperatura agradável para os peixes poderem sobreviver ali dentro e viverem tranquilos, né? Então, o termostato, ele é diferente do termômetro, porque o termômetro, ele mede a temperatura ambiente e ele faz isso, ele reflete aquilo que está acontecendo. Ou a temperatura do corpo da pessoa, ou a temperatura do ambiente, quando a gente vê um termômetro de rua, desse que o Otávio falou agora, que ele estava vendo, né? Mas o termostato, ele é diferente, ele é ativo, ele é aquele que transforma a temperatura do local onde ele está. O termostato, ele tem controle sobre a temperatura. Ele é que manda, ele é que diz, olha, eu quero a temperatura a 25 graus e o ambiente todo vai ficar 25 graus. Olha, eu quero a temperatura a 50 graus e a temperatura vai ficar a 50 graus. E o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje, o versículo de hoje? Então, quando Paulo diz à igreja em Roma, né, para que eles não se amoldem ao mundo, mas sim que eles sejam transformados pela renovação da mente, ele está dizendo exatamente isso. Olha, sejam aqueles que transformam o mundo e não os que são influenciados pelo mundo. Traduzindo, seja um termostato, não um termômetro. Abre sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 2, versículo 42 até 47. É uma passagem muito conhecida, a gente lê muitas vezes na igreja. Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. A palavra diz o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui essa passagem diz que a igreja se reunia diariamente no templo, que a igreja partia o pão de casa em casa, louvava a Deus com alegria, com simplicidade, e por conta disso, por conta dessas atitudes da igreja, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Não era só com a simpatia dos irmãos, não contavam só com a simpatia dos judeus, não contavam só com a simpatia dos religiosos, mas contavam com a simpatia de todo o povo. Olha o grau de influência da igreja do primeiro século sobre o mundo ao seu redor.
Se isso não é ser termostato, eu não sei mais o que é. A igreja do primeiro século ele tinha esse caráter de ser um termostato do seu tempo, buscando transformar o mundo e tocar as pessoas ao seu redor. Tanto é que no final do versículo 47 diz que aí, por conta disso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. As pessoas viam aquele amor, as pessoas viam aquele acolhimento e elas se sentiam queridas. Olha, eu quero participar desse grupo. Eu quero ser como eles. Eu quero viver como eles. Eu não quero mais ser pecador. Eu não quero mais ser aquele que vivia uma vida torta. Mas eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado por Jesus e eu quero ver essa transformação na minha vida, assim como eu estou vendo na vida de cada uma dessas pessoas dentro dessa igreja. Interessante também a gente perceber que a frequência da comunhão, e comunhão aqui eu não estou falando só de tomar a ceia, mas eu estou falando de comunhão, de amizade, de fraternidade, de amor, não era só semanal, não era só dominical, mas era diária. Todos os dias eles estavam juntos, perseveravam todo dia no templo. Isso significava que os irmãos tinham um contato diário, sabendo das necessidades uns dos outros e auxiliando uns aos outros, né? Não significa aqui que a gente precisa estar lá na rua Mucuri 264 todos os dias. Não, mas que a gente tem que ter essa comunhão diária. Eu acho que até essa pandemia, ela propiciou essa condição aqui, que a gente está todo dia junto, a gente está pelo WhatsApp, ainda que assim, não seja pessoalmente, fisicamente, mas a gente sabe das necessidades uns dos outros, a gente compartilha as nossas dores, a gente compartilha as nossas necessidades, pede oração, fala sobre, puxa vida, olha irmão, eu estou desempregado, olha irmão, estou com problema de saúde, e isso é você está fazendo esse convívio diário, você está fazendo com que a igreja persevere diariamente, né? Então, dá uma olhada agora lá, vira umas páginas mais para frente, em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, versículo 1. Atos 6:1 diz o seguinte: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Olha, a coisa era tão séria, a questão era tão séria, que a igreja tinha formado uma rede de solidariedade para ajudar os órfãos, para ajudar as viúvas, e a coisa foi tomando uma dimensão tão grande que aí estavam esquecendo de um certo grupo de viúvas lá, dos helenistas, dos descendentes dos gregos, dos judeus de origem grega. E aí os apóstolos falam: opa, pera um pouquinho, é muito trabalho para a gente cuidar. Ou a gente prega a palavra, ou a gente vai fazer esse serviço de ajuda. Então, eles escolheram 7 homens que ficaram encarregados dentro da igreja só de cuidar dessa rede de assistência, essa rede de solidariedade. Então, para vocês verem como a igreja era ativa, como a igreja, até mesmo nesse caso, que era um problema, porque estava vendo essa diferença, a gente pode ver que o número de pessoas era muito grande para ser ajudadas e a igreja tinha essa condição de fazer isso. Então, assim, nós vemos que realmente a igreja influenciava o mundo naquele tempo e não era influenciado por ele. Agora, vamos dar uma olhada num exemplo bem específico, lá em Atos capítulo 5. Vira mais algumas páginas para frente. Perdão, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 5. Atos capítulo 9, versículo 5, onde a gente vai ver aqui o relato da conversão de Paulo. Como Paulo foi convertido. Resumindo aqui, no versículo 5, Paulo, quando ele vê aquela luz brilhante, né, caiu por terra, né, e aí, versículo 4 diz assim: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou, Saulo, né, Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão
o que você deve fazer. Olha lá em versículo 10 agora. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se, vá até a rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Olha que interessante aqui a sequência dos fatos. Jesus falou para Saulo o seguinte: olha, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Então agora eu quero que você vá lá em Damasco, onde você vai receber instruções, onde você vai ser auxiliado. A sequência dos fatos, segundo a palavra aqui, é essa. E depois disso, Jesus fala para Ananias: Ananias, é o seguinte, você vai procurar, vai receber um rapaz, um homem chamado Saulo, e você vai ajudá-lo para que ele possa ser assistido, né? Porque ele vai ser um pregador, ele vai sofrer pelo meu nome e assim por diante. Olha que interessante. Primeiro Jesus fala com Paulo, Saulo na época, dizendo: vai lá porque você vai ser auxiliado. Depois ele vai e fala para Ananias: Ananias, vai lá e ajuda. Jesus já contava com a rede de assistência. Jesus já contava com a rede da igreja, que a igreja tinha essa rede de ajuda, de auxílio, em que uns auxiliavam os outros. Jesus já sabia que podia contar com Ananias. Esse Ananias aí não é aquele Ananias de Safira, não. Esse daí é o Ananias de Damasco. Esse daí é gente boa. Então, assim, ele já contava com esse Ananias para auxiliar Paulo no seu processo de conversão. E aí Ananias vai ser o discípulo, vai ser o irmão da igreja que instrui Paulo e o batiza. Então, assim, Jesus confiava naquela rede de assistência, naquela rede que a igreja propiciava. Então, essa rede de relacionamentos, formada por Paulo, por Pedro, por Ananias, por Silas, por João Marcos, por Lucas, tantos outros irmãos nessa corrente de solidariedade infinita. Então, assim como eles naquele tempo, hoje a gente não pode quebrar essa corrente. De jeito nenhum. A gente tem que manter viva essa corrente. Porque como é que é a igreja hoje? Nos tempos de pandemia, a gente tem sido termômetro ou a gente tem sido termostato? Se nós formos termômetro, a gente vai simplesmente reagir aos problemas mostrando mais problema. Assim como um termômetro mostra que está com febre, que a pessoa está com febre, ele só pode fazer isso. Ele só mostra que a pessoa está com febre, mas o termômetro é incapaz de baixar a febre. Um termômetro não consegue baixar a febre. Mas se a gente for termostato, nós vamos ser agentes de transformador do mundo ao nosso redor. Nós seremos capazes de baixar a febre, nós seremos capazes de trazer consolo, de trazer conforto, de ajudar as pessoas, de falar de Jesus. Jesus precisa que nós sejamos os braços dele para agir de forma proativa e transformar o mundo. A igreja de hoje, ela tem que ser como a igreja lá no primeiro século. Uma rede de oração, de bênção, uma rede de solidariedade e uma rede de acolhimento. Hoje, por coincidência, olha, eu tinha preparado já essa mensagem, mas uma pessoa me mandou uma frase no WhatsApp. O Sami, vocês conhecem o Sami frequentou, o Sami e a Val frequentaram a igreja aí alguns anos atrás aí na igreja do metrô. Ele falou o seguinte: o oposto do amor não é ódio. O oposto do amor é indiferença. Indiferença é uma palavra que nunca deve constar no nosso vocabulário. Então é por isso que Jesus conta com os nossos braços para que a gente possa agir, para a gente influenciar o mundo e não sermos influenciados por ele. Não sermos influenciados pelo mundo. Então, que Deus nos ajude e que nós possamos ser termostato e não termômetro.
Vamos cantar o último hino dessa noite. Cantemos. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a viver. Não, mas eu quero pra falar. Mamãe, ela quer o microfone para refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Amém. Vamos ter a oração final agora. Oremos. Grandioso, maravilhoso Deus e Pai, nós estamos diante de Ti nesse momento, nessa noite, louvando e glorificando o Teu nome, ó Pai Celestial, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas. Obrigado ao Pai Celestial por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos nessa noite com a nossa irmandade para ouvir da Tua palavra, para cantar hinos e louvores a Ti. Obrigado ao Pai Celestial pela vida eterna que o Senhor nos dá através do sacrifício de Cristo Jesus. Ó Pai Celestial, nós lhe agradecemos pela Tua palavra que nos exorta a sermos atuantes, a colocarmos em prática o nosso papel de cristão, formando uma rede de ajuda mútua, tanto entre os irmãos como na comunidade onde nós atuamos. Obrigado ao Pai Celestial por essa noite. Abençoa cada irmão em Cristo Jesus, espalhado por todo o universo. Nos dê uma noite de sono, de descanso, que nós possamos estar nos preparando para o culto de adoração ao Senhor no domingo, ó Pai Celestial. Obrigado, porque o Senhor coloca a sua mão poderosa sobre a vida de cada um de nós, nos protegendo, nos livrando do mal. Fortaleça-nos, ó Pai Celestial, no Teu amor, na Tua palavra. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.